Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Aqui estamos nós, com a nossa live do Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre também pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Nesse dia lindo, ensolarado aqui na nossa região, temperatura agradável, mas sol, dizer que o tempo é bom, para nós pode ser bom, mas lá para o norte, onde o sol está abrasador, o calor intenso, lagos e rios baixando seu nível, gado morrendo por falta de pastagem e também de sede, principalmente no Pará. Esse nosso Brasil continental é desta forma. Mas eu espero que vocês estejam conosco, que curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, divulguem o nosso link aos seus amigos e aos seus inimigos. Vocês são a razão principal de estar conosco. Temos esse estúdio lindo aqui, é só do preâmbulo, onde nós só damos um tópico do que será a nossa sinopse, se houver a possibilidade. A primeira razão é debater com vocês. As informações que nós estamos dando, nós temos em detalhes, em números, na nossa sinopse. Comentários, eu estou aqui apto a receber informações de vocês, dei as primeiras informações e temos uma matéria muito ampla sobre polícia, política, saúde, tudo isto. Inundações estão acontecendo, temporais, árvores caídas, principalmente em São Paulo. No Rio Copacabana, o mar tomou conta do calçadão, o que correu muitos banhistas, pegou de surpresa, seus pertences foram longe. Tudo isso está acontecendo, é a nossa natureza. São Paulo, falta de luz e a energia é privatizada. A Enel, todos estão fazendo cobrança. Quanto ao prefeito de São Paulo e indiretamente ao governador Tarcísio. Prefeito, por ter Boulos, está criticando, ele é candidato à prefeitura. Pobre São Paulo se cair nas mãos dele, de um esquerdista e inconsequente. Inclusive ele faz fake news nas redes sociais, fazendo pegadinhas programadas que já foram detectadas com certeza. E ele chama o prefeito de São Paulo do rei do camarote, por ter ido ao GP no Fórmula 1, ao MMA, mas o prefeito também não deixou de graça. Ele diz que o Boulos é o rei do terrorismo, porque ele é daqueles, como a sua a concepção do seu partido e da esquerda, ele diz que o grupo Hamas não é um grupo terrorista. Então, é aquele debate. As eleições estão aí e a oposição se vale de tudo. Mas o que importa é que lutar contra a natureza realmente é algo muito difícil. Nós temos, dentro da nossa sinopse, lá com o Estúdio 1, que eu interajo com vocês, e o Estúdio 2, também imagens inéditas, diferente. Como você sabe, os nossos estúdios são virtuais. E nós continuamos sem ter patrocinadores. Lá nos Estados Unidos, o Donald Trump levou uma bronca do juiz do tribunal e disse: apenas responda, porque ele chamou o juiz que o está inquirindo de desequilibrado. Foi alertado pelo juiz. Isso aí. A Caixa e o Banco do Brasil também começam nesta terça-feira as renegociações das dívidas do FIES. Também o governo recorre aos Estados Unidos para garantir que brasileiros saiam da faixa de Gaza. Houve uma interrupção, aquela saída através do Egito, do corredor humanitário, no domingo. Retornou no dia de hoje e, mais uma vez, os brasileiros não estão na lista dessas pessoas. São 34
pessoas que serão repatriados ao Brasil e o avião da Força Aérea está lá aguardando, mas ainda não constam brasileiros nesta lista. O Enem também em 2023, muito polêmico, 71,9% dos inscritos fizeram a prova neste domingo. Mas nós temos muitas polêmicas, divulgação de imagens da prova, teor da redação, que é o terror do Enem, foram divulgados anteriormente, mas já o ministro da Educação disse que não há por que cancelar as provas do Enem, mas evidências existem muito graves de vazamento de informações e, consequentemente, as notas podem ser manipuladas. A Polícia Federal já está fazendo um inquérito investigando sobre isso. Vamos ver no que dá. Também policiais apreenderam 1,5 toneladas de cocaína a bordo de um navio. Foi no porto de Vitória, lá no Espírito Santo. Foi no domingo, foi ontem, né? Num navio de bandeira italiana. O nome dele é o Grande Hamburgo. É a Polícia Federal atuando, e principalmente com essa missão, junto com a Receita Federal, né? E agora o presidente Lula também já decretou a GLO, que vai ter uma maior fiscalização em portos e aeroportos. Já o presidente do Senado, ele diz que todos precisam ter cautela com pronunciamento sobre a economia brasileira. É uma preocupação que ele está tendo, né? Também pequenos negócios respondem em 71% dos empregos criados até setembro no Brasil. Dentre essas notícias, também nós temos que o Empregar RS aqui no nosso estado, em Porto Alegre principalmente, ele ofertará mais de 1.100 vagas de emprego. Nessa sexta-feira é que sairá a relação. Prefeito de IP, na nossa Serra Gaúcha, foi encontrado morto numa fazenda da sua família. Ele também era agricultor. Ele é o Cassiano Desorze Caon, 52 anos. A morte ainda será investigada, ainda não foi detectado qual a causa mortes. Mais um IP nos prejudicando. Nós já temos o IP Saúde aqui com o nosso governador Eduardo Leite, que, para cobrir o rombo, fez aquela cobrança de dependentes. Algo inédito é a gestão do Eduardo Leite, mas ele está dando viaturas novas para a área da segurança, bombeiros, polícia civil, tudo isso, mas dinheiro para o funcionário, reajuste zero, funcionário público estadual, o executivo. E também, aqui no nosso Rio Grande, alienação de 11 imóveis do estado está entre as licitações dessa semana, além de ele estar vendendo imóveis. É a gestão Eduardo Leite, e não esqueçam que ele está pleiteando ser presidente da República no próximo pleito, pelos tucanos, PSDB. Ainda aqui no nosso estado, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul auxilia moradores atingidos por enchentes em virtude das fortes chuvas no estado. Aquele ator, o Lázaro Ramos, ele está lançando um filme. E o pessoal já está dizendo que vão boicotar esse filme. Mas ele disse assim, ó: Painho tem 60 milhões de eleitores. Ele se refere ao presidente Lula. Eles vão ver o filme, seus fascistas. Isto é o Lázaro Ramos. Mas eu espero que você não vá assistir ao filme dele. Mas enquanto estiverem sendo beneficiados pela Lei Rouanet, os artistas pouco se preocupam com a bilheteria, porque o filme já é todo financiado pela Lei Rouanet, dinheiro nosso.
E por isso que eles dizem que não tem muita preocupação, mas tem a moral deles. Já foi bloqueado o filme da Xuxa, Volta das Fadas, imagine, nos dias de hoje, filme de fadas. E ela se lamentou muito, mas ela é embaixadora da vacinação infantil e ela não é de graça, ela recebe muitos valores, embora que ela seja milionária, mas eles estão sendo boicotados. Parece que a maioria determinada pelo pleito não é bem assim. Será que são só os bolsonaristas que vão ao cinema e tudo? É difícil. Quando eles detectam ou decretam esse bloqueio, o bloqueio acontece. É lamentável, né? O Ministério da Educação descarta o cancelamento do Enem após vazamento de provas que eu já havia comentado anteriormente. O ministro está fazendo, Fernando Haddad, ele vê espaço para que juros continuem caindo, mas contas externas têm saldo negativo de 1,4 bilhões só no mês de setembro. Isto nos causa uma preocupação realmente na nossa economia. Já o mercado financeiro mantém 4,63% a estimativa de inflação para este ano no Brasil. Também, falando do mundo, chefes de agências da ONU pedem um cessar-fogo imediato lá na faixa de Gaza, mas Netanyahu, de Israel, já disse que não tem cessar-fogo. Ele vai avançar até que sejam liberados todos os reféns que estão em poder do Hamas. Ele diz que não vai ter essa pausa porque poderia reagrupar e fortalecer novamente para um contra-ataque desse grupo terrorista, o Hamas. Já a rainha da Jordânia, ela diz que ser pró-Palestina não é ser antissemita, quer dizer, ser contra Israel, porque o povo palestino realmente é um povo sofrido. Ele sofre repressão de Israel, mas tem um controle também muito mais repressivo do grupo guerrilheiro, o Hamas, que realmente é a autoridade palestina, pouca influência tem na faixa de Gaza. Mas já Israel também afirmou que assumiu o controle de um complexo militar do Hamas na faixa de Gaza e atingiu centenas de alvos na região. Como vocês sabem, Israel já está fazendo há alguns dias o ataque terrestre, que primeiro fez um preparo muito bem e agora já está fazendo. Pautas do Supremo Tribunal Federal para esta semana tem divórcio, licença paternidade e correção do fundo de garantia por tempo de serviço. O governo também tenta impedir que o Congresso Nacional aumente as emendas impositivas em 2024. Um apanhado do primeiro dia do Enem em 2023 teve estreia de prova colorida, investigação da Polícia Federal e uma questão sobre canto racista no futebol. A Polícia Federal também resgatou 30 mil espionagens feitas pela ABIN durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil também quer ter um supercomputador de 200 milhões de reais, permitindo a tomada de decisões em eventos climáticos e extremos, como a passagem de um ciclone pelo Rio Grande do Sul. O presidente Bolsonaro ironizou pelo 7 de setembro, que é um julgamento que ele já sofreu lá no TSE, e diz assim: Alexandre de Moraes quer aleijá-lo da política. A Janja, a nossa primeira-dama, diz ter cobrado diretora do Google sobre fake news sobre ela. Mas só sobre ela? O ministro Alexandre de Moraes já deveria tomar uma providência, mas depende de quem está fazendo isso.
Aquela ex-atriz singela, linda e delicada, a Letícia Sabatello, mas também é esquerdista, ela disse assim que parte dos civis mortos no ataque de 7 de outubro, que foi assumido pelo próprio Hamas, disse que foram soldados israelenses. Vejam só. E também foi confirmado por aquele outro também esquerdista, o Zé de Abreu. Ele disse a mesma coisa. O ministro Alexandre de Moraes, isso é fake news. Se o Hamas sabe isso, que inclusive assumiu a autoria, poderá até persegui-la. Cuidado, Letícia Sabatello, com que bota esses fake news nas redes sociais. E também o Zé de Abreu. Também não podemos esquecer aquele vexame daquela cantora de funk, a Ludmilla, que não esqueceu a letra do hino nacional. Agora diz que ela estava transtornada. Mas tem que, no mínimo, decorar isso, que a gente aprende lá nos primeiros anos de escola. Matéria que me dá saudade. O SPB, organização... não me lembro, é tanto tempo, foi extinto que até me esqueci, mas ali a gente tinha a hora do civismo, em que havia todos aqueles hinos do nosso Brasil, principalmente dos nossos símbolos, mas parece que o pessoal não está muito adaptado a prestigiar os nossos símbolos, né? Agora estão voltando, basta dizer que até o verde e amarelo era desprezado, era considerado aos bolsonaristas, era só o vermelho que era idolatrado pela esquerda. Então agora voltando a tentar idolatrar o hino nacional, os nossos símbolos, a bandeira nacional, causa um transtorno realmente. Se ela tivesse levado uma colinha também, como a Maria Bethânia, lá na posse do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal, não teria passado esta vergonha. Leve colinha da outra vez, Ludmilla, se por acaso for convidado, mas dessa vez a amplitude foi um vexame internacional, porque é visto no mundo todo, inclusive pilotos demonstraram constrangimento, pilotos estrangeiros que não os nossos brasileiros. Mas no Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, também teve aquela velha homenagem que sempre que se reúne um grande público faz ao presidente da República. Eu não vejo uma explicação lógica para isso. O presidente que teve a sua maioria de eleitores, pois venceu as eleições, está confirmado pelo TSE, e não pode sair nas ruas. Agora ele nem participou do Grand Prix de Fórmula 1 e foi homenageado com aqueles cânticos entoados pelo público. E quando que o derrotado, ou agora inelegível, ex-presidente Jair Bolsonaro, quando sai, não consegue nem ter privacidade, mas não que ele não queira, é o público que não deixa. São coisas muito estranhas que estão acontecendo. E agora a primeira-dama também quer o seu escritório junto ao Palácio do Planalto, porque ela quer se comparar. Sabe quem tem? A primeira-dama lá dos Estados Unidos. É a realização em pessoa. E ela exige o seu escritório presidencial. Qual o cargo, além de primeira-dama, que ela vai assumir? A gente não sabe. Em alguns casos já dizem que ela está até assumindo a função de vice-presidência, mas ela não foi eleita. Não recebeu um voto sequer. Que eu saiba, o vice-presidente é o Geraldo Alckmin. Mas em defesa de Ludmilla também apareceram, uma delas, Angélica, aquela que ia de táxi. Mas também ela é beneficiada, não esqueça que ela é esposa de Luciano Huck, e eles fazem propaganda bastante. E fizeram muita força para que o presidente Lula fosse eleito. Criticavam e muito o presidente Jair Bolsonaro. Como vocês sabem, eles têm muitas benécias do governo, além daquela luta pela Lei Rouanet, que para eles é muito bom.
Não podemos deixar de falar do futebol, que falaremos lá dentro da nossa programação. Finalmente, a vitória da dupla Grenal no Brasileiro, que um tempo não acontecia. O Inter quase sempre estava sendo derrotado, mas dessa vez ambos venceram. Claro que não foi uma facilidade. Também nós temos que parabenizar aquele título que venceu e recebeu o Fluminense, o Flu. Nós brasileiros vencemos, embora que alguns até torcessem para os argentinos, o que não tem cabimento. As nossas equipes brasileiras, nós queremos que sobreponham as outras equipes. Mas só na Libertadores, o Fluminense, ele recebeu ou recheou seus cofres públicos com 136 milhões de reais. Só o título lhe rendeu 91 milhões de reais por disputar a final. Ao Boca, o vice-campeão, lhe rendeu 35 milhões. Também nós tivemos o show de Daniela Mercury lá no sábado no Araújo Viana. Ainda não tive notícias de como foi o show da Baiana. Mais adiante nós falaremos lá na nossa outra live. Hoje também eu tenho a cumprimentar primeiro a Cláudia Matos, filha do nosso amigo Cláudio Matos, da turma CFS 1972, que está de aniversário no dia de hoje. E também a minha irmã, a Brandina Solange de Castro, que se aposentou no dia de hoje. Ela exercia a função de professora, tão meritória profissão, se aposentou no dia de hoje. Então, parabéns, minha irmã Brandina Solange. Mas vamos lá ao Estúdio 1 e ao Estúdio 2, que o nosso pessoal já está aguardando para que realmente iremos ao vivo falar com vocês, já que interagimos durante a edição deste preâmbulo. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, amigos. Agora sim, estamos ao vivo na nossa live. Para que vocês teçam comentários, que digam alguma coisa. Claro que muitos dos nossos amigos eu havia até convocado, mas já estão
interagindo conosco. Alberi, demorou um pouco, mas agora vem. Eu vi que o gremista estaria faceiro, ainda mais que a probabilidade de chegar ao título agora acontece pela derrota do Botafogo. Mas logo nós iremos lá interagir com eles. O Zé Sanguiné, lá na praia, também não deixa de manter contato conosco. Mas antes, algum comentário, por exemplo, que a convocação do Hendrick, do Palmeiras, 17 anos, um jovem jogador, pelo Fernando Diniz, mas ele é um treinador step, aquele que dizem que é o titular, que virá para ser treinador, até me engasguei para falar essa notícia aí, continua negando, diz que posteriormente vai falar à imprensa as razões do porquê ele não confirmar que está vindo para a seleção brasileira. Mas eu achei que o Fernando Diniz deveria ser humilde e convocar toda a imprensa nacional, comenta e elogia muito o Alan Patrick. Basta dizer que o Fluminense ganhou por sorte as 2 partidas do Inter e o Alan Patrick foi um maestro, mas é apaixonite por treinadores, por alguns jogadores, não muda nada. Vocês acham que está mudando a seleção brasileira? Não, não muda nada. Eu acho que aqui na América do Sul, as seleções, na grande maioria, são muito fracas. E por isso que o Brasil vende essa ilusão de que está sendo uma boa equipe. Mas nós estamos torcendo. Como eu digo sempre, a seleção brasileira é um dos nossos símbolos que nós temos que prezar. É o caso que eu sempre comento, até da Ludmilla, que errou a letra do hino nacional, que é algo que não é possível que isto aconteça. Os Mariquinhas entraram agora, nos dando uma boa noite. E esses sim, ali de Gravataí, estão sempre conosco. Eu ainda não respondi para os demais. Ainda estou só no estúdio 2 aqui, aonde nós lemos a nossa sinopse. Claro que se a possibilidade existe. O Zé Sanguiné havia comentado também do nosso estúdio, primeiro que estava muito bom, e eu disse que hoje não mudou em nada. São novos 2 estúdios também inéditos, que nós fazemos com muito esmero e dedicação. É graças a vocês. E aí ele diz que qualidade de som, qualidade de imagem, incontestável. E nós ficamos muito agradecidos por isso, principalmente hoje, segunda-feira, em que passa um dia além de 24 horas de que nós estejamos com vocês, e a saudade já fica porque nós não temos patrocinadores, nós temos a possibilidade e o prazer e a emoção de estar falando com vocês. Hoje, por exemplo, eu tenho a comemorar uma amiga, Cláudia Matos, filha do meu amigo, o Cláudio Matos, que está de aniversário hoje. Ela desde pequena nos acompanha, é da turma CFS 1972, que o pai dela, o Cláudio Matos, é nosso companheiro daquela época de Santa Maria da Boca do Monte, e ela sempre nos acompanhou. Já é uma moça feita, mas continua sendo a nossa mascote, e ela está de aniversário hoje. E também a minha irmã, a Brandina Solange, essa reside lá em Montenegro, a Brandina Solange Castro, Severo Castro de Castro. Ela se aposentou no dia de hoje, professora, que eu digo que é uma profissão meritória, que todas as outras passam pelo professor. E ainda muito perigosa, porque se você for lá naquelas pessoas menos cultas, não é discriminar, mas são pessoas em que os pais vão tirar satisfação em muitos casos. Os alunos não obedecem aos professores, e os pais pensam que o professor é que tem que educar. Não, o professor é para ensinar. Quem educa é a família, são os pais. Ela se aposentou no dia de hoje. Parabéns à minha irmã, então, Brandina Solange, a última das irmãs, eu tenho 4. É a última que ainda não havia se aposentado. Isto é uma coisa muito boa e satisfatória. Agora sim, vou lá no estúdio 1 para interceder com os nossos amigos, embora que o Manequinha já tenha dito alguma coisa, mas posteriormente é que eu venho aí. E eles seguiram o exemplo do Zé Sanguiné, que está lá em Rondinha, na praia, no dia de hoje. Ainda está na garganta. Olha aqui, ó, sem patrocínio. Também o sininho, aquele like positivo. Nós sempre fazemos edição, inclusive ontem,
No domingo nós fizemos uma edição para o programa Alô Comunidade, que nós cobrimos a Feira do Empreendedor, que foi na Morada do Vale 1, em Gravataí, aqui próximo à minha residência, e eu fiz uma cobertura lá. Então nós fizemos sempre o possível de fazer uma programação bem diversificada, tudo em prol de vocês que acompanham a nossa plataforma de YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Agora sim, eu vou responder para os nossos amigos, seguindo na sequência. O número 1 hoje foi o Zé Sanguiné. Ele reside ali na Zona Norte de Porto Alegre, Bela Vista, Zona Nobre. Mas ele já disse assim: estou aqui também, Zé Sanguiné, já curti e acionei o sininho. Boa noite a todos os telespectadores. Acabou agora. Vasco 1, Botafogo 0. O que está dando chance é o Grêmio, Palmeiras, Flamengo, aqueles que estão no encalço do Botafogo, que eu pensei que seria inalcançável. Mas agora estou mudando a minha concepção, segundo eu falei para o Alberi, que a previsão dele, lá em Marilúcia, é a probabilidade do Grêmio ser campeão, que ele havia falado antes, e eu achei que era algo... uma utopia, mas parece que estamos mudando o nosso pensamento de acordo com o quadro que está se apresentando no Brasileiro. E o Botafogo está dando chance ao azar, estava disparado na frente, mas começou uma onda de derrotas. Claro que essa derrota com o Vasco, embora o Vasco não esteja bem colocado, mas é um clássico estadual, né? É igual o Grenal aqui em Porto Alegre, não importa a condição que os times estejam na colocação. Sempre é um jogo duro, muito difícil e não se tem previsão de resultado. Então esse clássico Vasco e Botafogo lá é incontestável e venceu o Vasco, embora que não estivesse em condições tão boas na colocação da tabela, mas ele foi o vencedor no dia de hoje. Zé Sanguinel, questionei e ele disse: eu estou em Rondinha, 19 graus, dia foi ensolarado, muito bom. Mais uma tossida, me desculpe. É que eu aumento meu timbre de voz sem necessidade, os nossos equipamentos são muito bons e as minhas cordas vocais elas me derrotam ali e eu venho uma tossida normal. Mas assim vai indo e eu hidrato a garganta periodicamente. Mas, como eu havia dizendo, Zé Sanguiné, 19 graus, quando nós começamos o nosso programa, nós estávamos a 21 graus. Mas agora já está 19 graus. Eu disse que tinha uma brisa no ar, e realmente tem, e a temperatura vai baixando pouco a pouco durante a continuidade do nosso programa e também a entrada da noite, né? Depois veio conosco o casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, a Janei Lima, nos dando uma boa noite a todos os ouvintes e espectadores. Nós somos Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Além de ouvir, vocês assistem o nosso programa. E depois o seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva. Boa noite, gente. Amigo, Botafogo perdeu mais uma. E também ele tem esperança. O casal 20 é gremista, ferrenho. E também agora já tocou o sininho da esperança do Grêmio chegar ao título. É isso aí. Nós, colorados, estamos escapando, pelo menos, do Z4. E agora a nossa luta, a Libertadores, já era do Inter, né? Mas a Sul-Americana deve nos contentar. É isso aí. O meu irmão, Coronel Severo, esse sim, bairro Guarujá, Zona Nobre de Porto Alegre, mas lá na Zona Sul. E ele disse assim: boa noite, um bom programa. É muita informação do Brasil e do mundo. Parabéns, Pepe Severo, pela qualidade do programa. A qualidade, ela é uma homenagem a vocês. Nós montamos os nossos estúdios, são virtuais, como vocês sabem, mas nós fazemos com o maior carinho, inclusive uma montagem, ele não é simplesmente pego. Nós fazemos uma montagem sempre tentando agradar cada vez mais vocês, além das informações que nós trazemos, também o visual. Já que não dá para mudar o visual do apresentador, então mudamos o visual do estúdio. E assim nós estamos conseguindo. Muito obrigado por acharem isso, porque o nosso intento realmente é esse. Basta dizer que o Zé Sanguiné também falou. O estúdio está lindo e o som perfeito. Também quanto a problemas técnicos que nós tivemos em alguma oportunidade, tipo a caída ou
o sinal da internet nos trair, mas agora Deus está nos ajudando. Eu acho que nós merecemos. Deus só dá coisas boas àqueles que merecem, e nós estamos merecendo, pois somos amigos, estamos intercedendo e sempre interagindo e evoluindo cada vez mais com conhecimentos, com notícias, e isso é muito bom. Aquelas pessoas que ficam alheias ao que está acontecendo, eu não gosto de política, ou eu não gosto disso, eu não quero falar de polícia, que coisas horríveis estão acontecendo, não. Nós temos que saber o que acontece além da nossa porta, senão nós ficaríamos no casulo. E hoje a nossa sociedade é internacional. O que acontece lá do outro lado do mundo interfere aqui. Olhem essa guerra, Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas, interferem no nosso preço do combustível. A OPEP aumenta os preços, então agora a economia é global. Então aquela pessoa que diz, eu não quero saber o que está acontecendo lá, tem que saber. E se você não quer ler jornais, assista o nosso programa Pauta Livre. Não são todos os dias, mas pelo menos segunda, quarta e sexta vocês ficam de dentro do que está acontecendo. O Alberi Nascimento Cardoso, agora, recém que eu vou responder para ele ao vivo. Até agora eu havia interagido por escrito, até eu pedir desculpa a eles, que às vezes com o delay que está aqui no meu ouvido, cuidando das condições do som e tudo, então isso nos causa um transtorno e às vezes nós erramos na ortografia. Basta dizer que eu não sou muito adepto da escrita. Eu gosto mais de áudio, inclusive nos meus grupos de WhatsApp, eu cobro muito dos amigos que façam vídeo de preferência, que façam áudios e que falem, porque o dom da palavra todos nós temos e temos que exercitar. A falta dela é que nós sentiríamos e muito. Então temos que aproveitar, temos que falar, cumprimentar, nos expor, não aqui no nosso programa, infelizmente, às vezes eu pergunto, como eu poderia fazer uma live online? Não é o meu feitio, porque as pessoas às vezes transmitem de um lugar inadequado, um som ruim, como audiências ao vivo. Outras vezes já houve de pessoas que estavam falando do banheiro, sentados numa privada, e nós não queremos incorrer num problema desses, porque a qualidade do nosso programa está boa, e vocês interagindo e eu podendo responder, eu acho que está mais que bom. Vocês se expressam ali e eu retransmito. Como não precisa fazer uma grande conferência, porque o nosso público tem uma qualidade e uma cultura, é uma seleção que foi feita ao natural. Nós não escolhemos público. O público é seleto para a nossa felicidade. Então nós temos esses amigos. O nosso amigo também ainda não entrou, expert na área do esporte, é o Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, que até ele disse que ele veio da praia hoje, ele estava em Cidreira, até para pegar medicação para ele, para os seus familiares, ali junto ao SUS, mas não interagiu conosco. Mas ele já está em Porto Alegre, Zona Norte, onde ele reside. Eu estou até sentindo a falta dele, mas como o nosso programa é até às 22 horas e agora são 21 horas e 41 minutos, eu espero que ele ainda interceda conosco, ainda mais que vocês já deram aqueles resultados ali do futebol que estava acontecendo há pouco tempo, que o Vasco venceu ao Botafogo por 1-0. E é por isso que o Alberi lá de Marilu se manifestou e disse assim: boa noite, amigo Severo. Estou sentindo um cheirinho de campeão do Brasileirão depois dessa derrota do Botafogo. E eu disse que sou obrigado a concordar com ele. Agora que eu passei a minha grade, eu vi que o nosso amigo Alexandre Marques, eu até teci comentário sem que olhasse a grade. Porque quando começamos, estava tão somente o nosso amigo, os Manequinhas, ali mantendo contato conosco. E agora, recém que eu vi a intervenção do Alexandre Marques, que logo estarei respondendo para ele. Os Manequinhas disse assim: boa noite aos telespectadores do programa Pauta Livre. O Lauri entrou também e disse assim: boa noite, amigo Severo. A todos os telespectadores do programa Pauta Livre, um clique no sininho e um like para marcar presença. Eu já havia comentado, Lauri, ainda mais que tu estreasse nesse final de semana pela primeira vez ali no Municipal de Porto Alegre, da Várzea, feito pela prefeitura no última hora, e não havia se manifestado conosco.
Por isso que eu havia comentado sobre a tua pessoa que ainda não estava conosco. Manequinha diz assim: verdade, professor, ensina, é a base de tudo. É isso aí, ó, realmente é desse jeito, mas as pessoas pensam que o professor tem que educar. Educação vem de berço e depois da família. Se não for do berço, a continuidade tem que ser da família. E eu digo que é uma profissão muito perigosa, inclusive nos dias de hoje. Basta dizer que eles estão aumentando casos de agressão em escolas e principalmente a professores, acontecem e muito. E além de que todas as profissões, até os ministros do Supremo, que são a alta corte da nossa justiça, passaram por um professor. E o pessoal não dá todo esse mérito a essa tão honrosa profissão. Comentário do Manequinha que eu corroborei, né? O Alexandre Marques, chegou ele aí, expert na área do esporte, do Expresso da Várzea, nosso co-irmão da divulgação. E ele diz assim: boa noite, Severo. 3 vitórias dos clubes gaúchos. O Grêmio 1, Bahia 0. Já o Inter 2, Cruzeiro 1. E o Juventude ganhou de 2-1 do Ituano. É muito bom que tu esteja conosco e sempre nos dando informações, Alexandre Marques. Com certeza tivemos a convocação do Hendrick ali pelo Fernando Diniz, né? Mas é assim, é a mesmice da nossa seleção. Mas seja quem for, nós temos que torcer por ela. Ela é um dos símbolos do nosso Brasil. É dessa maneira que temos que pensar. Aí chegou ele, o Betão, que eu havia dito que ele acorda muito cedo e dorme muito cedo, mas chegou ele aí. E ele dizendo assim, ele está lá no litoral, lá em Marisul, onde ele foi com a sua esposa em razão da Covid, e achou por morar, residia antes em Canoas, e achou por bem ficar lá por Marisul, onde ele é líder comunitário, tem um bom conhecimento, um lugar tranquilo, e até para os seus intentos, que é praticar maratona na praia, e ele terá uma grande disputa em 2024, tem uma equipe de staff que está dando apoio a ele, e ele diz assim, vento muito forte. Aqui não chega a ser um vento forte hoje, mas tem uma brisa bem fria, que está caindo a temperatura. Mas quando começamos o programa estava em 21 graus, agora já está em 19 graus. Claro que não aqui no estúdio, eu estou aqui no estúdio, aqui é um lugar climatizado, mas eu fico olhando a previsão do tempo até para dar informação para vocês, porque as nossas lives são sempre ao vivo. Os Manequinhas comentando, disse assim, o Diniz só dita o que a CBF manda. Lamentável. Eu disse, ele é um treinador step, e realmente quem é substituto ou vice pouco pode interceder. Mas o Diniz deveria reconhecer, pelo menos que ele viu a qualidade do nosso jogador, o Alan Patrick, e deveria dar uma chance a ele. Está jogando muito, ele é com certeza o melhor atleta do Inter, no meu ver. Já o Betão, que também é colorado, mas não gosta muito, não lhe é simpático o futebol do Patrick. Também o Zé Sanguiné também acha que não é tudo isso, mas é o meu pensamento. Aqui cada um expõe o seu pensamento ou a sua maneira de ver, mas eu me tenho como alguém que mais ou menos entenda de futebol, e até porque sempre militei em campos de futebol, jogando pelo nosso amador e o varziano, e também fui árbitro da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, também de Futebol 7, e com isso, inevitavelmente, mesmo que não fosse pela federação, muitos jogos de futebol de campo também a gente era requisitado e apitava. Então, quanto a esse fundamento, eu ainda me tenho como alguém que entenda de futebol, embora que a qualidade do futebol que eu desempenhava, essa sim o Covid levou, mas estamos aí ainda. O Alexandre Marques disse assim, Fluminense campeão na Libertadores, por 2-1, sobre o Boca Juniors, no sábado. Já no domingo, a seleção brasileira olímpica venceu o Pan-Americano, no Chile, nos pênaltis, depois de 1-1 contra o Chile. Parabéns à nossa seleção olímpica brasileira. Também é um título muito meritório e merece. O Alexandre Marques disse assim, a convocação da seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, a revelação é o Hendrick, de 17 anos.
foi convocado pelo Diniz, já que o Neymar está fora por lesão. E aí ele teria que convocar alguém, e é isso aí. O Neymar, embora que a primeiro momento disseram que seria uma longa recuperação, mas ele andou falando na imprensa e parece que não será tão longa como parece. Tomara que não. Mas ele é contestado por muitos, principalmente por aquela grande maioria da esquerda, porque ele se disse admirador e fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro. Isso faz com que muitos comentaristas que olham o lado ideológico esquecem o lado técnico. São aqueles comentaristas que têm a paixonite. Mas continua sendo o Neymar o nosso craque da seleção. Mas os comentaristas é que se dizem que entendem, pelo menos ganham, e ganham muito para isso. Enquanto isso, eu vou dar uma ida no Estúdio 2, quando são 21 horas e 49 minutos. Que coisa boa! Não teremos muita oportunidade de ler a nossa sinopse, embora tenhamos muitas informações locais do Brasil e do mundo. Mas o ponto principal, o objetivo principal, está sendo alcançado, que é conversar com vocês nessa noite linda, primaveril. Melhor do que isso, impossível. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 2, também para ver alguma das notícias, independente disso. Temos que, até vou me centralizar aqui. Por exemplo, que a CBF desistiu de processar aquele influenciador milionário, mas está se queixando porque foi bloqueado, ou muitas vezes, porque ele é um esquerdista, né? O Felipe Neto. E ele disse que o Botafogo foi roubado quando perdeu para o Palmeiras. E a CBF disse que iria processá-lo. Mas depois desistiu porque não vale a pena. Só ia fazer com que ele se valorizasse ainda mais. E ele é mais um insignificante que dá a sua opinião sobre o futebol, como sobre a política. Conhecimento zero, embora que ele seja um milionário, e por muito tempo ele foi influenciador de criancinhas. Depois se foi para o lado da política e aí já era. Também na sexta-feira, lá no 3 de novembro, durante o GP de Fórmula 1 em São Paulo, treino, né? 10 homens foram presos pelo programa Muralha Paulista. Eram procurados por mandados. Esse sistema é usado pela Interpol em aeroportos para ver homens procurados pela lista da Interpol. Então esse programa foi colocado lá no GP e só no treino 10 procurados por qualquer razão, com mandados ou que não prestavam contas à justiça, foram presos. Isso é uma boa tecnologia, é a tecnologia para o bem. Tem muito que são usados para o mal, mas quando é usado para o bem, ela sempre será bem-vinda. Também os bolsonaristas, que não é o Bolsonaro, os bolsonaristas, convocam os demais para boicotar o filme do Lázaro Ramos, no filme O Paiô 2. Mas segundo ele diz que não está preocupado, mas ele não está preocupado porque o seu filme já foi financiado pela Lei Rouanet. Mas se essa Lei Rouanet não acontecesse, pelo menos o presidente Bolsonaro não deixou de acontecer, ela só foi melhor triada em quem necessita. Aqueles grandes artistas não têm por que receber o benefício da Lei Rouanet. Mas ele também disse outras impropéries contra os bolsonaristas, que não vale a pena também tecer comentário, que só ia enaltecer o seu nome. O que importa é que ele está sendo, como se diz aqui, vamos dizer de novo aqui, ele está sendo boicotado pelos bolsonaristas. Aí pergunto eu, cadê a Greta, aquela menina mimada, filhinha de papai, que protege a natureza? O Brad Pitt, aquele que tem um jatinho mais poluidor do mundo. Bruno Calhaço, a Ludmilla, a Anitta, porque a Amazônia está pegando fogo. E a proteção de nossas girafas, como eles diziam tudo, todas essas ignorâncias, a proteção das nossas girafas, dos nossos leões, coisa que nós não temos, que é capaz de falarem até em dinossauros. Também agora o Alok,
que havia malhado bastante o presidente Bolsonaro, seu pai também fazendo aqueles gestos característicos da esquerda, e era quem estava fazendo show na festa rave lá em Israel. E eles estão chiando. E o pior é que, por exemplo, lá na Amazonas, é o pior outubro dos últimos 25 anos. E agora também até aqueles que estavam criticando o presidente Bolsonaro agora já estão arrependidos. E entre eles estão as pessoas não arrependidas, mas que sempre malharam o presidente, a Juliette, Carlinhos Maia, as ONGs, essas que recebem muitos valores em prol da Amazônia. Sabe quanto eles aplicam na Amazônia? Tão somente 11% dos fundos que eles recebem. E a nossa ministra, ela também tem uma ONG, a Marina Silva, que atua lá na Amazônia. Também sabe aquele humorista de stand-up, o Paulo Vieira? Nem é bom que o conheçam, para quem não conhece, mas quem conhece, ele recebeu um cargo na Petrobras. Ele fez uma campanha ferrenha, digo, pró-Lula. E aí está as benesses que ele recebeu. Deputados de esquerdas votam em massa contra o aumento da pena para roubos, furtos e latrocínios. Vou dizer alguns dos partidos desses deputados que não queriam que aumentasse a pena para esses criminosos. Do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PSD, do PV, do PSB, do PSD, do MDB, o Podemos e o Solidariedade. O projeto foi do Kim Kataguiri, mas venceu o projeto por 269 a 87. Agora vai ao Senado. Mas aqueles partidos que eu citei para vocês sabem, são aqueles partidos que não deveríamos votar, porque eles não querem aumento da pena para aqueles que cometem crimes. Algum interesse devem ter, né? O árbitro da final da Libertadores, o Vilmar Roldan, recebeu a bagatela de R$98 mil para arbitrar aquele jogo. Parabéns também à ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A Aniele Franco, ela diz que não ao buraco negro e também acumula um cargo no Conselho da Metalúrgica Tupi, que tem participação e indicação do governo, juntamente com o Carlos Lupe, 2 beneficiados nisso aí. E eles são indicados pelo governo Lula e recebem por esse cargo aproximadamente 36 mil e mais alguns reais aí que não conta. Então, além dela ser ministra, ela tem esse cargo que acumula. Mas vejam só a ignorância. Como ela achou que o buraco negro poderia dizer alguma coisa. Está lá no nosso espaço sideral que a ciência explica. Mas vou eu explicar a ela agora. Ela ganha e muito. Não teria nem motivo porque eu estar explicando, mas ela está nesse cargo. Ela está nesse cargo. Qual a competência? Não sei. Até lembrando agora de mulheres. Foi falado uma notícia um pouquinho antes de começar o nosso programa, que o presidente Lula está propenso a indicar o ministro da Justiça e da Segurança ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu não sei se ele tem um pleno saber jurídico e ele será sabatinado, mas ele é muito antipático ao Senado. Vamos ver como é que ele se porta. Mas com isso também, além de dizer essa possibilidade, diz que o presidente Lula pensa em indicar uma mulher para o cargo de ministra da Justiça e da Segurança. Mas é isso aí. É a diversidade que ele diz, porque 3 mulheres que no início ele indicou, mudou a sua concepção. Trocou por homens em altos escalão da presidência. E aí quase que está entregando os cargos, e não é, tirando até
do PT, até cargos do PT e passando ao centrão. É a questão política, é o alinhavo político. Então está se aliando a isso. Então agora a competência é o que menos interessa. Eles pensam que deverá ser uma mulher. Diz a imprensa que o Lula manifestou esse interesse. Também a Janja, a primeira-dama, ela não é vice-presidente em hipótese alguma, mas ela quer um gabinete no Palácio do Planalto. Sabe por quê? A primeira-dama dos Estados Unidos tem um gabinete lá no Planalto. Embora que ela seja que seja primeira-dama aqui no Brasil, ela quer se comparar à primeira-dama dos Estados Unidos. É muito querer, né? É a dona Janja, é aquela que toma decisões, inclusive opina sobre ministros e sobre ações na nossa economia. É a nossa Janja. Mas é o que nós merecemos, é o que nós temos. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, que o Manequim disse assim, ó, lamentável os valores de alguns cargos. Realmente, inclusive, cargos, às vezes, por pessoas incompetentes. Esse é o problema. Nós não ficamos descontentes por isso, nós achamos que a ideologia é que interfere na designação dos cargos. É isso que nos causa uma ojeriza. Não é possível. É o caso dessa ministra aí, da Aniele Franco. Ela disse que nasceu na favela da Maré, se criou lá, segue as regras do tráfico, mas não esqueça que agora ela é uma ministra, ela é da presidência da República, tem um cargo de ministra e tem esse cargo cumulativo. Quer dizer, com esse valor, as pessoas se vendem. O seu pensamento é o que menos interessa, mas o pensamento deles é de acordo com a ideologia política. Mas agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2, teríamos muitas informações, mas o tempo urge, 22 horas, e temos que encerrar o nosso programa Pauta Livre. Hoje, segunda, foi um programa muito bom, muito produtivo, tivemos muitas pessoas intercedendo, dando sua opinião, e isso é ótimo. A conversa entre amigos é o objetivo principal. E eu só tenho a agradecer a vocês. Como hoje é dia 6, não esqueçam, o nosso próximo encontro é lá na quarta-feira, no dia 8, 21 horas. Eu conto com vocês. Mas hoje, eu só desejo a vocês que fiquem com Deus e não esqueçam do nosso encontro do Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O nosso muito obrigado e até quarta. Aguardo vocês.